Estamos passando atualmente por um período decisivo, a separação do joio e do trigo. É uma situação que deve ser observada com maior ênfase. Podemos notar atualmente, no meio artístico, musical, o nível das melodias apresentadas nestas épocas. Antigamente, para que um músico viesse a ter um grande renome na mídia, era necessário que ele apresentasse o talento. O ingrediente principal e fundamental para todo e qualquer um que desejasse trilhar um caminho de sucesso no meio musical. O tempo passou e a tecnologia avançou. Hoje temos um acesso muito mais facilitado, não só no meio musical, mas também em outras áreas, em outros meios do conhecimento. Também em relação à espiritualidade, hoje nós podemos, com uma maior facilidade, obter o conhecimento que anteriormente seria um pouco mais difícil. Mas como gosto de colocar as leis universais como uma exemplificação em tudo o que eu compartilho aqui, podemos colocar assim também a lei da polaridade como uma característica positiva e negativa desta tecnologia que vem se avançando nos dias atuais. Até os anos 80 e 90, ainda se conservava o que podemos chamar de realmente uma canção, uma melodia, uma música, utilizando-se do som, da harmonia divina em seu estado mais puro e harmônico. Quando o indivíduo, através das suas disposições para o bem maior, se sintoniza e abre a sua consciência para as influências superiores, ele cria, no meio no qual está inserido, grandes feitos para a humanidade e para a evolução dos diferentes reinos, não só o reino humano, mas sim os sub-reinos humanos. Mozart foi um grande nome e renomado no meio artístico. Influenciou através da sua harmonia e sua capacidade de sintonizar com seres mais elevados e materializar no físico aquilo que era composto no reino espiritual. Mas o que ocorreu ao passar do tempo foi uma queda da utilização da harmonia instrumental nesta terra. Podemos analisar hoje, de forma bem comum, o mau uso deste meio, deste canal divino. A música em seu estado harmônico auxilia e ajuda os seres a se elevarem a níveis mais ampliados de consciência, amplia o amor, amplia a compaixão, amplia todos os atributos positivos e conserva no ser a sua estabilidade. No lado extremo oposto, nós podemos analisar as músicas que incitam a promiscuidade e auxiliam no rebaixamento vibratório do indivíduo, incitando-o a permanecer muitas vezes no estado de tristeza, de melancolia, estimulando-os à infidelidade, a atitudes negativas e imorais perante a lei divina. As músicas têm um grande impacto em nosso campo, pois quando escutamos, atentos e conscientes, deixamos que aquela onda sonora se introduza em nossa atmosfera e com isso passe a modelar nossos campos ou os nossos corpos de acordo com os 3 primeiros que nós
utilizamos para se expressar neste meio físico, que é o mental, o corpo emocional e o corpo físico. Em intermédio entre eles nós temos o corpo etérico, mas para uma maior elucidação, vamos colocar somente os três. Quando deixamos que a música se introduza em nossa esfera, após a repetição desta frequência, ela acaba se introduzindo, mesmo que inconscientemente, no nosso subconsciente. E com isso passamos a observar a vida de acordo com aquela frequência que está em nosso campo. Não é difícil chegar a uma conclusão após a reflexão, ao observarmos o meio social em relação aos jovens, a forma que eles atuam, a forma que eles escolhem direcionar suas vidas. E quando estamos com o corpo emocional em formação no período da puberdade, nós temos uma maior propensão para receber estímulos de ordem mais baixas, de acordo com a sexualidade, entre outros, pois nesse período o nosso corpo dos desejos está em desenvolvimento. Além da atribuição hormonal que está inerente ao corpo físico. Sabendo disso, os seres negativos utilizam-se desses canais, desses seres que estão receptivos a essas influências e através de intrusões psíquicas, de um processo obsessivo bem organizado, esses seres que estão inseridos nesses meios artísticos, como na música, se tornam canais de esferas mais densas do plano astral para os intentos e objetivos obscuros de seres negativos que desejam provocar a animalidade, a depravação e a falta do desenvolvimento no campo humano. Devemos estar cientes, pois as crianças são receptivas a estas influências, até mesmo por não estarem totalmente conscientes, por serem ainda pequenas. Mesmo que o espírito seja eterno, ele ainda está limitado pelo seu estágio evolutivo atual do corpo físico. Se uma criança tem o hábito de ouvir tais músicas, ela crescerá sobre a influência deste teor musical. Isso poderá causar graves complicações para a sua encarnação atual, porque ouvir as músicas as levarão para um próximo passo, que será para os meios que tocam essas músicas. E assim em diante, elas se sentirão mais íntimas com este teor musical e passarão a seguir o que essas influências ocultas inseridas na música levam-nas a fazer ou cometer, seja a utilização de substâncias ilícitas ou outros meios de baixa moral, tendo a identificação com o eu inferior com o eu mais instintivo. O que os pais devem observar é qual é o teor musical, qual é o nível da música que os filhos estão ouvindo. Mais do que isso, qual é o tipo de amizade que o seu filho está nutrindo. O certo seria não impor uma rigidez, mas sim explicar as causas negativas dos futuros efeitos que ocorrerão trilhando aquele caminho obscuro. Nós podemos observar como estes meios de comunicação estão corrompidos com a imoralidade, com a depravação, e esta foi uma mudança repentina. Até algumas décadas atrás, isto não estava em seu estado atual. No livro de Ranieri, Sexo Além da Morte, no final do livro, no último capítulo, o seu instrutor o leva a um determinado local inferior,
onde os seres das trevas organizam um novo intento para a humanidade, que é através da via sexual fornecer aos seres um meio de se corromperem, cujo alvo seria os seres que estão se espiritualizando, os seres que estão em grande posição de acordo com a realidade espiritual, como instrutores no campo físico. Mais do que nunca precisamos estar cientes das investidas desses seres e se precaver dessas atitudes, e a melhor forma é priorizando o padrão do desenvolvimento interior, analisando através da sabedoria, do conhecimento prático, direcionado pelas vias da razão e do alcance do discernimento, se elevar e analisar aquilo que neste momento irá auxiliar no nosso processo evolutivo, irá prejudicar a nossa evolução e os demais que estão em nosso contexto kármico, tanto quanto filhos e aqueles próximos que estão receptivos para o entendimento destas informações.